A única certeza que temos nessa vida é a morte, e nunca saberemos quando e nem onde o fim da nossa vida vai acontecer. Muitas vezes você acorda num dia bonito, cheio de alegria e com vontade de viver, mas o que pode acontecer no decorrer desse dia, só Deus sabe. No futebol, assim como em qualquer outro esporte, existem muitos casos de jogadores que morreram precocemente, motivado por um problema de saúde ou, na maioria das vezes, por graves acidentes. Nesse vídeo, apesar de ser um assunto que não é nem um pouco fácil de falar, reunimos 10 jogadores que perderam a vida cedo demais. E só lembrando que o acidente aéreo envolvendo os jogadores da Chapecoense ficou de fora, já que ao todo vitimou 19 jogadores. Número 1. Geraldo Assoviador. Geraldo Cleófas Dias Alves, mais conhecido como Geraldo Assoviador, iniciou sua carreira no Flamengo em 1973 e era considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro naquela década, já que seu estilo de jogo, ótimo controle de bola e habilidade rara chamavam a atenção. No Flamengo, conquistou o Campeonato Carioca de 74, seu único título no clube, e a regularidade e ótimas atuações pelo rubro-negro lhe renderam uma vaga na seleção brasileira que disputou a Copa América de 75. Em agosto de 76, Geraldo entrou numa clínica no Rio de Janeiro para uma simples cirurgia de retirada das amígdalas, mas uma má reação à anestesia fez com que o jogador passasse mal e sofresse uma parada cardíaca, morrendo no centro cirúrgico com apenas 22 anos de idade. Número 2. Denner. História mais conhecida dentre todas as mortes precoces de jogadores de futebol, o caso do atacante Denner chocou o Brasil em 94, ano em que o jogador perdeu a vida em decorrência de um acidente de carro. O rápido e habilidoso atacante iniciou sua carreira na Portuguesa no começo dos anos 90, e seu jeito moleque, driblador e que partia pra cima sem medo dos adversários chamava a atenção. Fez parte do elenco da Portuguesa, campeã da Copa São Paulo de Juniores em 91, onde inclusive fez um dos gols da final sobre o Grêmio. Em 93, Denner foi emprestado ao Tricolor Gaúcho, onde conquistou o campeonato estadual, seu único título no profissional. Ainda teve uma passagem bastante positiva e que deixou saudades no Vasco, clube na qual encantou Maradona no amistoso contra o Newell's Old Boys. Na madrugada de 19 de abril, quando voltava de São Paulo, o carro do jogador, que na hora estava sendo dirigido por um amigo, perdeu o controle e veio a chocar-se contra uma árvore nas margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, ficando com a frente totalmente destruída, ocasionando a morte de Denner, que no momento estava dormindo no banco do passageiro e acabou sendo enforcado pelo cinto de segurança. Número 3. Clebson. Nascido em Itiúba, interior da Bahia, o lateral direito Clebson se profissionalizou em 1997 no Bahia e no Tricolor da Boa Terra fez parte do elenco campeão estadual de 98. A regularidade e boas atuações numa posição carente do futebol brasileiro fez com que o jogador despertasse o interesse de outros clubes do Brasil, e em meados de 2000, o Vasco fez uma proposta e contratou o lateral, onde, sem sentir o peso da camisa vascaína, foi logo assumindo a titularidade e ajudando o clube nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Mercosul daquele ano. No entanto, a carreira do jogador foi interrompida de forma trágica, pois em 22 de junho de 2001, Clebson viajava em seu carro para sua cidade natal, onde passaria os festejos de São João com os familiares, mas ao fazer uma ultrapassagem, bateu de frente em alta velocidade com o caminhão Mercedes-Benz e morreu na hora. Número 4. Maicon Librelato. Natural de Orleans, município de Santa Catarina, o atacante Maicon Librelato começou a jogar futebol no Criciúma, onde com sua rapidez, habilidade e faro de gol, ajudou o clube na campanha do vice-campeonato estadual de 2001, tendo inclusive terminado como artilheiro. No ano seguinte foi contratado pelo Internacional, onde foi campeão gaúcho, seu único título na carreira. No Campeonato Brasileiro de 2002, o Inter passou o maior sufoco, só escapando do rebaixamento na última rodada, após vencer fora de casa por 2-0 o Paysandu, com Maicon Librelato abrindo o placar. Passada a missão de livrar o clube do rebaixamento, Maicon, assim como todo o elenco, entrou de férias, e em 28 de novembro, numa noite chuvosa de quinta-feira, o jogador, que estava com mais 2 amigos, dirigia o seu carro na Avenida Beira-Mar, em Florianópolis, quando perdeu o controle e capotou, vindo a cair no mar, onde, segundo os médicos, o jogador não morreu no momento do acidente, e sim de afogamento, já que não conseguiu sair de dentro do veículo. Número 5. Serginho.
O São Caetano, na primeira metade dos anos 2000, infernizou a vida de grandes clubes do futebol brasileiro e do continente, já que conseguiu ser vice-campeão brasileiro em 2000 e 2001 e vice da Copa Libertadores em 2002, além de ter conquistado o título do Campeonato Paulista em 2004. Foi também em 2004 que o clube viveu um dos momentos mais tristes de sua história, com a morte em campo do zagueiro Serginho. Natural de Vitória, no Espírito Santo, Serginho passou por vários clubes pequenos na carreira, até desembarcar no São Caetano em 99, participando de toda a fase vitoriosa do clube. Era a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2004, onde São Paulo e São Caetano se enfrentavam no Morumbi, quando, aos 13 minutos do segundo tempo, Serginho passou mal e desabou em campo, vindo a sofrer uma parada cardíaca, onde não resistiu e morreu a caminho do hospital, no auge dos seus 30 anos de idade. Número 6. Alemão. Carlos Adriano de Jesus Soares, mais conhecido como o Alemão, nasceu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e atuava na posição de atacante. Se profissionalizou no Coritiba em 2004, onde se destacou e, ao final daquela temporada, se transferiu para o futebol japonês, atuando nas equipes do Kyoto Sanga e do Yokohama Marinos. Em 2007, o Palmeiras repatriou o jogador, mas só entrou em campo em apenas 3 partidas, marcando 1 gol, já que no clássico contra o Corinthians, Alemão sofreu uma grave lesão no joelho que o deixou afastado por vários meses. Na madrugada de 8 de julho daquele ano, o jogador voltava da festa de aniversário do seu pai quando perdeu o controle do veículo que dirigia na Via Light em Nova Iguaçu, vindo a bater numa árvore e capotar várias vezes. Em companhia de Alemão estava um total de 8 pessoas, dentre elas a esposa do jogador e o cunhado, que também faleceu no acidente. Número 7. Alex Alves. Alexandro Alves do Nascimento, o Alex Alves, nasceu em Campo Formoso, interior da Bahia, em 1974 e começou a jogar futebol em 92 no Vitória, atuando na posição de atacante. Viveu sua melhor fase com a camisa do Cruzeiro, o que acabou despertando o interesse do futebol europeu, se transferindo em 99 para o Hertha Berlim da Alemanha. No futebol brasileiro, ainda jogou pelas equipes do Palmeiras, Atlético Mineiro e Vasco, onde a partir dali começou o declínio em sua carreira, passando ainda por Boa Vista do Rio de Janeiro e Kavala da Grécia. Em 2012, o jogador passou vários meses internado para tratar de uma doença na medula, que atrapalhava a produção de sangue, e mesmo fazendo transplante, cujo doador foi o seu próprio irmão, Alex Alves não apresentou melhoras e acabou falecendo no dia 14 de novembro de 2012. Número 8. Jean Carlos. Natural da cidade de Natividade, no estado do Rio de Janeiro, o lateral direito Jean Carlos começou a jogar futebol no Fluminense, onde se profissionalizou em 2001. No tricolor das Laranjeiras, foi campeão estadual de 2002, o seu primeiro título na carreira, porém no clube nunca teve o status de titular absoluto, já que alternava bons e maus momentos. Do Fluminense foi emprestado ao Juventude e posteriormente foi contratado pelo Atlético Paranaense, clube em que mais se destacou na carreira. Passou ainda por São Paulo, Cruzeiro, Botafogo e Bahia, e seu último clube foi o Rio Branco do Espírito Santo. Em 22 de novembro de 2013, Jean Carlos viajava de carro até Duque de Caxias para assinar contrato com o clube homônimo, mas durante o percurso, na BR-040, o jogador perdeu o controle do veículo e desceu uma ribanceira, vindo a capotar, sendo ainda socorrido com vida, mas não resistindo aos graves ferimentos, morreu a caminho do hospital. Número 9. Fernandão. Fernandão começou a jogar futebol em meados dos anos 90 no Goiás, e pelo clube esmeraldino conquistou nada menos que 8 títulos, sendo 5 deles do Campeonato Goiano. Em 2001, o meia-atacante se transferiu para o Olympique de Marseille da França, tendo passado 3 temporadas defendendo o clube, jogando ainda no Toulouse, até ser repatriado em 2004 pelo Internacional. No clube gaúcho se tornou ídolo e foi multicampeão, conquistando a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes. Jogou ainda no Al Garrafa do Catar e no São Paulo até se aposentar em 2011. Na madrugada de 7 de junho de 2014, nas proximidades da cidade de Aruanã, interior de Goiás, Fernandão estava no helicóptero junto de mais 4 pessoas, quando a aeronave veio a cair, não deixando sobreviventes. O ex-jogador ainda foi socorrido com vida, mas morreu a caminho do hospital. Número 10. Daniel Correa.
Natural de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, o meio-campo Daniel Corrêa começou a jogar futebol no Botafogo em 2013, alçado aos profissionais sob o comando de Oswaldo de Oliveira. Jogou 2 temporadas no clube até ser contratado pelo São Paulo em 2015, mesmo se recuperando de uma grave lesão no joelho. No tricolor, não recebeu muitas oportunidades e acumulou empréstimos, passando por Coritiba, Ponte Preta e São Bento, onde jogaria o Campeonato Brasileiro da Série B em 2018. Entretanto, foi em 2018 que o jogador foi brutalmente assassinado e teve a sua carreira interrompida no futebol. Na madrugada de 27 de outubro, na zona rural de São José dos Pinhais, estado do Paraná, o corpo do jogador foi encontrado por um morador em um matagal, completamente degolado e com o órgão genital decepado, o que, segundo apurações, foi motivado por um desentendimento em uma festa, onde supostamente Daniel teria ficado com a mulher de Edson Brights, o principal suspeito de cometer o crime.